Atos 8, eu vou começar aqui no versículo 26, Atos 8, versículo 26, Filipe é enviado em missão, amém? O tema da pregação de hoje, pondo em prática, repete comigo, pondo em prática o desejo de conhecer a Deus. Porque não adianta você ter apenas um desejo de conhecer a Deus, se você não praticar esse desejo. É que nem você ter o desejo de conseguir algo e você não se mover para aquilo. Quem está compreendendo? Eu tenho um desejo de ser médico, mas nem o semestre já largou, não fechou nem o primeiro ano. Quem está entendendo, gente? Está dando para entender, sim ou não? Ou seja, como que você quer ser médico e você nem terminou? Ou seja, então eu preciso terminar aquilo que eu comecei. E hoje nós vemos pessoas que elas dizem ter o desejo de conhecer a Deus, elas têm um desejo de ser batizada com o Espírito Santo, mas elas não se movem para que essa realidade aconteça, para que isso se torne uma realidade na vida dela. E por isso ela vai ficando para trás. O tempo vai passando de igreja, de crente, e você não vê um crescimento na vida daquela pessoa. É como se ela ficasse atrasada, é como se ela estivesse sempre reprovando aquele ano, e ela tendo que fazer tudo de novo. Quem não aceita isso na tua vida? Quem não aceita a tua vida espiritual atrasada aqui, bispo? Eu não aceito não, bispo. Então, antes de ontem eu estava sentando à mesa com as minhas filhas em casa, e tendo um tempo de mesa com elas, eu estava explicando uma palavra. E é justamente essa que nós vamos ler. E o Espírito Santo me deu uma palavra naquela manhã para conversar com as minhas filhas e ter aquele tempo de mesa. E o mesmo sentimento que Deus trouxe no meu coração está trazendo essa manhã para falar com os nossos filhos também aqui na fé. Amém, gente? Para que nós possamos ter entendimento do que Ele quer falar conosco. Vamos lá. Atos, capítulo 8. Versículo 26, diz assim, ó: então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou. Lembra que o tema da pregação qual que é aí? Qual que é o tema? Cadê Jesus? Filipe é enviado em missão. Presta atenção. Deus deu uma missão para Filipe, e eu quero que você atenta para isso, porque Deus viu um homem lá do céu que havia um desejo de conhecer a quem? A Deus. Preste atenção como isso é forte, gente. Diz assim, olha: então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de onde? De Jerusalém a Gaza. Olha só, de Jerusalém para Gaza equivalia mais ou menos a 100 quilômetros. Olha só, foi o tanto que o anjo falou para Filipe estar andando, mais ou menos. Olha só, ou seja, uma missão de ir até uma pessoa. Preste atenção, ele vai dizer: ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou quem? O eunuco, etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para o quê? Adorar a Deus. Primeira coisa, esse homem estava vindo com o objetivo de quê? Adorar a Deus. O que você veio fazer aqui hoje? Adorar a Deus. Vai vendo. E aconteceu, é isso? Não, versículo 28. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta o quê? E aconteceu que o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, disse a Filipe: aproxima-te e encontra essa carruagem. Meu Deus do céu. Quem está pegando aqui o que Deus está querendo falar? Gente, tem coisas que o Espírito fala com a gente
E a gente está aqui no momento, o Espírito fala com a gente, vai lá e faz isso. Vai lá e faz uma visita a fulano. Não se preocupa às vezes que eu chegar na tua casa lá não, viu? Tem lugares que a gente já foi, ô bicho, tá aqui. Eu falei, não, Deus mandou vir aqui trazer uma palavra para você. Mas tudo isso é movido pelo Espírito. Sabe o que Deus está me direcionando aqui? Que o Espírito vai te guiar a lugares que você nem imagina. O Espírito vai te levar a pessoas que você nem imagina. Diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado, deseje ser guiado pelo Espírito. Deseje ser guiado pelo Espírito. Eu falei para vocês um tempo que eu tive uma experiência, há muito tempo, foram poucas as vezes que eu ouvi Deus audivelmente. 2 ou 3 vezes Deus falou e eu ouvi a voz. E um desses dias foi muito claro, no hospital de base em Brasília. Eu já comentei que eu estava visitando uma irmã e Deus falou, eu estava indo embora, era meio-dia mais ou menos, estava com muita fome, eu lembro disso, que estava com muita fome, e eu tinha orado pela irmã na igreja, eu estava voltando para casa para comer, e Deus falou, entra nesse quarto. Eu olhei para o quarto, não via ninguém, tinha um homem depois sentado lá, um senhor deitado, bem gordo, né? Bem recheado, num leito. E aí Deus falou, vai lá e fala para ele perdoar a esposa dele. E eu não sabia de nada da vida daquele homem, mas o Espírito se moveu para que eu falasse com ele. E eu falei, Deus me mandou aqui para poder batizar o senhor e para que o senhor perdoasse a sua esposa. E ele falou, não perdoa aquela maldita. Eu lembro até hoje disso. Mas o que eu quero dizer é como o Espírito se move na tua vida para algo. Diga glória a Deus. E aí eu falei para ele sobre arrependimento e ele não aceitou. E eu falei sobre inferno. E ele disse assim para mim, filho, se eu tiver que ir para o inferno, eu vou para o inferno e o problema é meu. E eu insisti com aquele homem. E o Senhor disse para mim, fala para ele que ele vai morrer hoje. E ele precisa se arrepender. É a última chance que eu estou dando para ele. E eu falei para ele, ele não aceitou. Eu lembro que eu fiz esse gesto para ele. Eu falei, meu irmão, eu lavo as minhas mãos. O que Deus me mandou vir falar, eu vim trazer. E eu saí do quarto. Quando eu saio do quarto, tocou lá a sirene. E os médicos saíram correndo. E aquele homem tinha tido um ataque fulminante e morreu naquela hora. Ou seja, o Senhor me mandou falar. O Espírito se moveu naquele momento. Eu estava indo embora. O Espírito me para e me faz falar. Eu creio que essa realidade está acontecendo aqui hoje. Quem crê nisso? Você crê nisso, sim ou não? Que o Senhor venha te usar, meu irmão, como boca dele nessa terra. Amém? Só que o que me chama a atenção, e que era o que eu falava com minhas filhas esses dias, foi justamente o porquê que o Espírito se moveu para que Filipe fosse até uma carruagem, viajasse e chegasse até uma carruagem para falar com o eunuco que estava com a Torá aberta no livro de Isaías. Olha que coisa. Ou seja, todo o mover do céu, porque um homem, ele foi a um lugar, a Jerusalém, para adorar a quem? E agora ele estava dentro da carruagem, lendo a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Você não faz ideia do que o céu está se movendo aqui nesse momento, igreja. Há anjos nesse lugar. Há o Espírito de Deus nesse lugar. Porque o que está sendo transmitido para você nessa manhã de hoje não vem de mim, mas vem do próprio Deus para libertar você, para transformar você, para limpar você, para preparar você para morar na eternidade com Ele. O Senhor está nos preparando. Glória a Deus. E olha o que acontece, vamos lá. Versículo 29. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te, acompanha esta carruagem. 30. Então Filipe correu para a carruagem. É isso? Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, olha que palavra legal, compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou, como poderia compreender, a não ser que alguém o quê? Me explique. E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Ele queria compreender a palavra de quem? A palavra de quem? A palavra de Deus. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro
E como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, assim ele não abriu o quê? Estava lendo a palavra de Isaías que remetia a quem? A Cristo. Olha só, gente. Então, aí no 33, em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi o quê? Foi tirada. Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o evangelho. 2 pontos. O que é o evangelho? 2 pontos. Quem é o evangelho? Jesus. Ou seja, Jesus foi pregado àquele eunuco. Jesus foi pregado àquele homem que não sabia quem era ainda Jesus. Só que no momento que o evangelho está sendo pregado, que é Cristo, amém? O evangelho não são milagres, não são bênçãos. Hoje não está sendo pregado o evangelho em muitas igrejas. Não tem se falado de Jesus, não tem se falado de conhecer a Cristo, não tem se falado de andar com Cristo, não tem se falado de ter uma unidade, uma aliança, um casamento com o Senhor. Isso nos preocupa, porque isso coloca em risco aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja nesses dias. E o que é, bispo? A volta dele. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Em Apocalipse. Pega isso no teu espírito, igreja. Entenda o que o Espírito quer falar com você nessa manhã de hoje. Quem é o evangelho? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o quê? A vida. É o que nós precisamos. Diga glória a Deus. É o que nós necessitamos. E olha que interessante, ele vai dizer aí, ó. Versículo 37, 6. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado. Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o quê? O batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais o quê? Passava. Olha que interessante. Azoto, que hoje é chamado de cidade de Asdote, é mais ou menos uns 63 quilômetros. Ou seja, Filipe estava lá, de repente Filipe foi o quê? Ele some e aparece aonde? Em Azoto, em outra cidade. O bispo, Deus arrebatou ele, não tinha carro naquela época não, o jumento ia demorar demais. Amém, gente? Camelo ia demorar demais. Então Deus falou: quer saber, eu tenho que pregar a palavra, meu filho, é você mesmo, vem cá. E tirou ele daquele lugar e fez ele aparecer aonde? A 63 quilômetros. Olha como Deus é maravilhoso, igreja. Por quê? Porque Filipe estava numa missão. E qual era a missão? Pregar o evangelho. E quem é o evangelho? Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. O interessante de tudo isso é que eu vejo e que eu falava com minhas filhas, é justamente o desejo que nós precisamos ter pela palavra. Veja que Deus lá do céu viu um homem que estava dentro de uma carruagem, abrindo as Escrituras, e não entendia o que lia as Escrituras. Quem compreende isso? Eu me lembro, essa passagem eu falava com minhas filhas, justamente esse desejo que elas precisam ter. O desejo de conhecer a palavra, o desejo de conhecer a Jesus, o desejo de conhecer o evangelho. Glória a Deus, igreja, que isso venha estar em cada um de nós. Porque se nós perdermos isso, então nós perdemos o caminho.
Se a igreja perder isso, ela perdeu a direção. Se a igreja está na igreja para buscar coisas que não seja exclusivamente Ele, então nós nos perdemos. Nós precisamos voltar. Nós precisamos parar tudo e começar tudo de novo. Porque eu acho que a pior coisa que tem, meu irmão, é uma igreja que não está preparada ou que não está pronta para aquilo que está por vir. Quem está entendendo isso? Nós observamos essa pandemia que teve, muitos irmãos não estavam preparados, muitos irmãos saíram da igreja. Quantas igrejas se fecharam? Quantos lugares se fecharam? Por quê? Porque o povo estava acostumado com campanha, o povo estava acostumado com isso, com aquilo, acabou a campanha, acabou tudo, Deus parou tudo. E Deus falou, agora vai ter com a tua família, fica com a tua família, se tranca na tua casa e vai viver o evangelho dentro da tua casa. E muita gente pirou a cabeça. E muita gente não soube. Casamentos se destruíram. Por quê? Porque antes o marido saía de manhã de casa e chegava só à noite. Agora ele tem que ficar o dia todo com a mulher dentro de casa. E com os filhos. E há muitas pessoas que não sabem lidar com pessoas. Que não sabem se relacionar com o Senhor. Que não sabem se relacionar nem com a mulher, nem com o filho, nem com o esposo. Quem está entendendo isso? Está dando para entender sim ou não? E essa palavra relacionamento, igreja, nós precisamos aprender a nos relacionar com os nossos irmãos e precisamos nos relacionar com o Senhor. Quando a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento mais importante. Quando eu amo alguém é porque eu me relaciono com essa pessoa. E a segunda coisa é amar ao meu próximo. Ou seja, isso também se diz o quê? Se trata de quê? Relacionamento. Aprender a me relacionar com pessoas difíceis de ser o quê? Relacionado. Ou tem gente que é fácil para se relacionar? Rapaz, tem gente que é difícil. Mas eu aprendi a me relacionar com todo tipo de gente, meu irmão. Graças a Deus, Deus tem me dado paciência. Graças a Deus, Deus tem me dado direcionamento. Porque eu sei que não é fácil. Mas é justamente esse tratar de Deus, porque nós estamos lidando com pessoas que pensam diferente. A gente quer estar perto de pessoas que pensam igual a nós. E se ela não pensa igual a mim, eu quero matar ela. E como é que eu mato ela? Falando mal dela. Porque quando a Bíblia diz não matarás, não é simplesmente você pegar uma arma e dar um tiro. Mas quando você fala mal do teu irmão, você está matando ele. Isso é tão sério, igreja, que isso te impede de dar oferta. Isso te impede de participar do quê? Da Santa Ceia. Olha que coisa. Então, observe bem o que o Espírito Santo quer falar com você. O que Deus quer de nós nessa manhã? O que Deus quer nos mostrar nessa manhã? A igreja está preparada, dizendo, vem Espírito Santo. Vem Senhor Jesus. Preparada pela vinda dele. Esperando pela vinda do Senhor. Quem está preparado aqui? E se o Senhor voltasse hoje? Você estaria preparado? Você estaria pronto? E se você soubesse que daqui a 10 minutos, vamos falar que ele não ia voltar, mas que você ia morrer daqui a 10 minutos. Quando você saísse do culto aqui hoje, você ia morrer. Você estaria preparado? Ô, bicho, está amarrado, vira essa boca para lá, cruz credo, bispo. Ué, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Veja que o Senhor está à procura de pessoas que estão dispostas a querê-lo, a desejá-lo, a compreendê-lo. Olha o que diz Apocalipse. Abre aí a sua Bíblia. Livro de Apocalipse. Lá no finalzinho, para você ter uma noção. 22, versículo 17. Essa palavra aqui, meu irmão, ela é fantástica. Eu guardo essa palavra no meu coração. Deus nos revelou essa palavra há uns anos atrás. E é sobre essa palavra que eu tenho me movido. É sobre essa palavra que eu tenho direcionado a sua vida, direcionado a igreja. Nós estamos vivendo a era apocalíptica, nós estamos vivendo esses tempos. E esse é o modelo da igreja. O Espírito e a noiva. Quem é a noiva aqui? A igreja é a... O que o Espírito está dizendo para a noiva? Vem. E o que a igreja... O que a noiva está dizendo para o Espírito? Vem. Ou seja, os dois estão desejosos. Os dois estão querendo se relacionar.
O Espírito está dizendo para a igreja: vem, igreja. E a igreja também está dizendo o quê? Vem, Espírito. É um desejo. É como aquele eunuco que estava ali e foi para adorar, e estava ali dentro da carruagem lendo, porque ele queria, ele desejava. O céu para. Deus encontra Filipe e fala: Filipe, tem um cara aí que você precisa ir lá. Eu vou parar tudo. Eu sei que tem cidade para você pregar, eu sei que tem um monte de missão para você fazer, mas tem um cara, um eunuco que eu encontrei no meio do caminho aí no deserto. Vai lá e fala com ele, se aproxima dessa carruagem. Quem está entendendo isso, gente? Será que o Senhor tem encontrado em nós essa verdade? Ou será se nós temos falado assim: não tenho muito tempo para ler a Bíblia, não. Bispo, quer saber? Nem a Bíblia eu comprei até hoje. Tá cara. Nós precisamos entender, igreja, se realmente nós estamos nos movendo como a noiva que está dizendo: vem, Senhor. Ou se nós estamos aqui na igreja assim, vem a bênção, abre a comporta do céu, Senhor, eu quero casar. Deus, manda o marido para mim, Senhor. Vem, marido. Eu sou a noiva, bispo, estou do noivo. Ela não entendeu nada do evangelho. Quem está entendendo? Ela está dizendo: é o noivo mesmo, isso é isso que eu estou querendo. O Senhor está dizendo aí, é revelação. Não, meu irmão. Vocês estão comigo aqui, gente? Quem está entendendo? Tem gente que ela está lá: vem bênção, vem milagre, vem carro zero. Mas ela não está dizendo: vem Espírito. Entende isso, sim ou não? E isso é uma realidade da igreja nesses dias, que o Senhor está esperando, porque quando Ele voltar, essa igreja vai estar preparada. Porque essa noiva está dizendo: vem, eu estou pronta. A minha vida não está presa nessas coisas aqui. A minha vida está focada nas coisas do alto. Glória a Deus, igreja. Ainda que saibamos que tem problema, que tem situações que nós precisamos resolver, ainda que saibamos que Deus tem bênçãos para nos dar, mas nós não nos movemos para isso. Nós nos movemos para a eternidade. Não nos movemos para aquilo que é passageiro, nos movemos para aquilo que é eterno. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Então, olha o que ele vai dizer: e a todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. Quem está com sede aí? Está com sede? Então bebe água. Quem é água? Quem é água? É Ele, meu irmão. Ele é essa água, Ele é essa fonte que está disponível para você todos os dias. Uma vez que Ele disse que do seu interior fluiriam o quê? Rios de águas vivas. Sabe por que esses rios vão fluir dentro de você? Porque agora Ele vai morar dentro de você. Porque aonde Ele está, meu irmão, há esse rio sendo derramado. E Ele vai falar lá: e todos quanto desejarem. Todos quanto o quê? Pergunta para o irmão: você deseja? Não responde não, só pergunta: você deseja mesmo? Será se você deseja? Você já se perguntou isso? Porque se realmente você deseja, você tira tempo para isso. Mas bispo, eu não estou tendo tempo, eu trabalho, 2 trabalhos. Eu estou que nem o pai do Cris. Não tem aquela série lá, todo mundo odeia o Cris, né? O cara trabalha em 4 empregos, acho 3 empregos, sei lá. Vocês têm gente que está assim: bispo, mas eu trabalho tanto, meu irmão, não quero nem saber. Deus não quer saber disso. Deus quer saber a tua intensidade de buscar Ele, o teu desejo de buscar a Ele. Glória a Deus. Ele vai dizer: venham e recebam de graça. É de quê? É de grátis. Amém? É de graça. Você não tem que pagar nada, porque Ele já pagou. Ele já pagou a conta, meu irmão. E Ele pagou a conta para quê? Por que o véu foi rasgado? De alto a baixo. Para que você entrasse e você bebesse dessa água da vida. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus, gente? Agora, se o véu foi rasgado, antes estava como? Hein? Ninguém entrava, meu irmão.
Jesus veio e fez o quê? Abriu. E ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o quê? Vem. Só que a pessoa fica ali, ó, olhando. Rapaz, a porta foi aberta mesmo, hein? E ela não entra. E ela não bebe. E ela não busca. Por que ela não busca? Porque falta o desejo. Quem está comigo aqui, gente? Só que o que ela faz? Essa porta que está aberta, ela deixa de entrar e ela busca, sabe qual porta? A porta larga. De facilidades, de prazeres. O diabo está lá. O Espírito está dizendo, vem! E o diabo está dizendo, que nem aquela mulher, não vai não. Não vai não. E escuta, adivinha quem que ela escuta? Ela escuta a voz do Satanás, meu irmão. Que está dizendo, não vai. Lembra lá do jardim? O Espírito disse, não toca. Aí o diabo falou, toca. Não vai acontecer nada não. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque uma das coisas que vai pesar no final de tudo é o desejo. O que está pesando hoje na igreja é esse desejo que a Bíblia diz no final dos tempos, o amor de muitos. O que é esse amor? O desejo. Eu tenho minha esposa, se eu não tenho mais desejo por ela, o que vai acontecer? Hein? Esfriar. A esposa está lá, amor, vem amor. Eu não vou não. Ué, não existe isso. Quando você vê que um casamento está se esfriando, é que o cara não tem mais prazer de estar com a mulher. Ele já não tem mais desejo por ela. Aí o diabo faz o quê? Coloca outra. Eu estou falando besteira. E esse desejo, quando começa a se perder, é demoníaco. Porque esse desejo, ele só vai manter-se. Aleluia. Ele só vai se manter aquecido quando eu estou me relacionando com ela. Por isso que o sexo no casamento, a intimidade no casamento é santo, é sagrado. Porque isso mantém o casamento como? Quente, aquecido, não frio. E assim tem que ser a nossa intimidade com o Senhor. Nós temos que manter a nossa intimidade com Deus como? Quente. Fechar a porta do nosso quarto em secreto, buscar Ele, meu irmão, todos os dias. Para que esse desejo cada vez mais aumente, esse desejo cada vez mais cresça dentro de nós, ao ponto que nós não venhamos correr o risco desse amor se esfriar. Quem está entendendo o que o Espírito está falando? Então, olha só, meu irmão. Ele vai dizer ainda aqui no livro de Salmos 42. Eu vou rapidinho ler aqui para a gente ver esse desejo que Davi tinha. Ele falou assim, ó, no 1 e 2. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar? Quando poderei o quê? Entrar para apresentar-me a Deus. Antigamente não dava para entrar não, porque a porta estava como? Fechada. Hoje a porta está aberta, meu irmão. Amém? Você vê que Davi falava, quando é que eu vou poder entrar? Quando é que eu vou poder estar contigo? Quando é que eu vou poder estar nesse lugar? Eu desejo isso. E aí Jesus vem, faz tudo por nós, abre a porta, rasga o véu, está lá a água e a gente não bebe. Lembra que ele falou para aquela mulher no poço? Que ela ia ter uma água que nunca mais ela teria o quê? Sede. Sabe o que isso me mostra? Que quando de fato eu bebo do Senhor na minha vida, eu passo a estar, como é que eu posso falar? Eu passo a estar saciado. Você já viu gente que está descontente com tudo? Quem já viu gente assim? Ela nunca está satisfeita com nada. Eu queria um celular, sabe? Tu quer ter que celular. Ela luta, consegue o diabo do celular. O iPhone, não sei o que lá. Agora eu tenho um iPhone, olha. Tá vendo? Aí daqui a pouco aquele iPhone o quê? Eu vi agora um celular que ele faz assim, olha, é 13 mil reais. Eu quero esse aí agora. Ou seja,
Nada preenche ela. Por quê? Porque ela ainda não bebeu da água da vida. Ela sempre está insatisfeita. Ela sempre está inquieta. Ela dizia, se eu estivesse ganhando mais, eu estava tão feliz. Aí ela ganha. E ela continua o quê? Infeliz. Eu queria trocar de carro. Aí Deus vai lá, tá, meu filho, toma, troca de carro, pega um carro zero. Mas ela continua o quê? Porque não é isso que vai saciar você. O que vai saciar você é beber dessas águas todos os dias. Quem está entendendo isso, gente? Está dando para entender isso, sim ou não? Ou seja, na verdade, que quando você passa a beber dessas águas, não é que você não vai ter, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que muitas coisas que antes você dava valor, começa a não ter mais valor para você. Se você tem, amém. Se você não tem também, amém. Porque eu continuo feliz, eu continuo disposto, eu continuo alegre, porque a alegria da salvação continua aqui dentro. Você está comigo, sim ou não? Foi o que Davi falou. Lembra o que Davi falou? Ele caiu, ele pecou, ele errou. E ele sabia que ele ia se arrebentar. Ele sabia que ele podia perder muita coisa com o Senhor. Como perdeu. Mas ele disse uma coisa: Senhor, eu só peço uma coisa. Não me tire a alegria da tua salvação e nem o teu Santo Espírito. Ele falou, eu errei, pequei, vou perder muita coisa, mas por favor, Deus, não me tire a alegria da salvação. Não me deixa perder isso. Não me deixa ter esse acesso ao Senhor, porque a minha vida está em ti, Senhor. Quem entende isso? Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de quem? Olha Davi falando de novo aí, Salmo 84. Lê aqui comigo, depois você lê em casa para não demorar. Vamos lá. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000 e qualquer outro lugar está recostado à porta. Peraí, vamos lá. Pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 e qualquer outro lugar está recostado à porta da casa do meu Deus. É melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Sabe o que Davi falou? É melhor eu estar lá na porta da igreja, lá no templo, lá na porta, nem entrar, ficar lá sentado na porta só para ouvir, tentando ouvir o que está sendo pregado, do que eu estar no lugar mais rico, sentado com o ímpio. Eu estar só na porta, lá longe, não estou no altar, não estou aqui sentado, eu estou lá na porta, já vale mais do que tudo. E tem gente que para vir para a igreja já é uma luta. Ou eu estou falando besteira? Olha a vontade de Davi. Eu queria estar só na porta, lá sentado na porta. Isso já valeria mais para mim do que estar num lugar mais chique, numa casa mais rica com os ímpios. Porque em Davi não havia o lugar mais importante do que estar na casa de quem? Na casa de Deus. Livro de Mateus 4:4, ele vai dizer assim, coloca lá, depois você lê. Jesus, porém, afirmou-lhe, olha lá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes você está aqui buscando pão, bicho, graças a Deus não está faltando pão lá em casa. É pão de manhã, é pão de tarde, Deus me livre, meu irmão. Mas talvez você fale assim, bispo, graças a Deus não falta pão. Lá em casa tem comida, tem minha janta, tem meu café, não falta nada. Glória a Deus por isso. Mas você se esqueceu, meu irmão. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Talvez você não está alimentando teu espírito. Talvez você não está buscando esse pão. Qual é o pão que ele diz? O pão que vem do céu. Quem é esse pão? Jesus. Por isso que o maná, que a Bíblia fala que no deserto o povo comeu, o maná é uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. Aquele maná, Jesus fala, era o pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. E nós muitas das vezes não nos alimentamos desse pão. Lembra lá lembra lá daquele homem que estava na carruagem? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Mas ele estava entendendo? Não. Não importa se você não está entendendo. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu pegava a minha bibliazinha na escola e também na faculdade depois. O povo ia lá conversar, ia fumar maconha atrás da escola. E eu pegava a minha Bíblia e sentava lá atrás para ficar sozinho, sabe? E ali eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus, mas que negócio complicado. E eu ficava lá e marcava, tinha a canetinha verde, marcava, eu não entendia.
Aí eu cheguei pro pastor, falei, vem cá, pastor. Rapaz, não entendo nada, eu estou querendo desistir. Ele falou, não, rapaz, lê, continua. Deus vai te dar direção, Deus vai te explicar uma hora, Ele vai te dar entendimento. E eu continuei, meu irmão, sem entender nada. E às vezes no culto, o pastor falava uma coisa, eu falei, rapaz, foi essa palavra que eu li. Aí eu, é assim, entendi. De repente eu estava no dia, na semana, Deus ia e me mostrava aquela palavra e revelava para mim a direção daquilo que Ele estava querendo me entregar. Mas porque eu não parei, eu continuei. Fala para o irmão que está do teu lado, continua, meu irmão. Continua. Deseja isso. Deseja. E quanto mais você desejar, quanto mais você querer, mais Deus vai se revelar para você. E Deus te colocou em um lugar onde a palavra dele é abundante. Glória a Deus. Deus te colocou num lugar onde a revelação dele está sendo acessível para você. Amém? Assim como Ele mandou Filipe, o Senhor nos mandou para cá, para Guarulhos. Eu poderia ter largado tudo e voltado para Brasília. Eu falo com minhas filhas até hoje. Eu falo, minhas filhas, era para a gente estar junto com a nossa família lá em Brasília. Nossa família está toda em Brasília, minha irmã, minha mãe, está todo mundo lá. E o que a gente veio fazer em Guarulhos, meu Deus? E o que a gente está fazendo aqui? Sendo que quando nós saímos do outro ministério, nós podíamos ir para onde? Eu poderia ter falado, vou abrir o ministério lá perto da minha... E Deus falou, não, eu quero você aqui. Nós não nos movemos segundo o que nós queremos. Nós nos movemos segundo o que o Espírito está querendo. Quem entende isso? Você entende isso, sim ou não? Porque se eu fosse fazer o que eu quero, meu irmão, eu nem estaria aqui. Ô bicho, você não quer ficar com a gente? Não, claro que eu quero, mas eu quero estar perto da minha família, porque quantos anos que eu já deixei minha mãe, minha família? 18 anos, meu irmão. 18 anos que eu não tenho paradeiro. 18 anos que eu não sei. Eu tinha uma casa em Brasília. Quem morava na minha casa, sabe quem era? A minha mãe. E eu nunca morei nessa casa. Nunca morei na casa. Vendi lá há pouco tempo para comprar um apartamento aqui. Mas olha que coisa. Ou seja, a vida inteira, 18 anos, trabalhando, correndo, e nunca morei num lugar que fosse meu. Nunca morei num lugar que fosse meu, porque a gente não tem paradeiro. Então entenda bem, meu irmão, quando você é guiado pelo Espírito, Deus vai direcionar a sua vida aonde Ele quer, aonde Ele vai te mostrar, onde Ele vai falar com você e acabou. Agora, só uma coisa para a gente fechar aqui. Esse desejo não pode sair de você. Não perca esse desejo por nada. É que nem casamento, meu irmão. Se o desejo está acabando pela esposa, alguma coisa está errada. E você tem que parar tudo e falar o que está errado. Amor, vamos tirar uma lua de mel. Amor, vamos tirar um dia. Uma das coisas que eu comecei a fazer com minha esposa, que eu acho muito bacana, eu acho que você deveria fazer isso, é toda terça-feira, ou um dia que você tire na semana, ou que seja no mês, você falar, esse dia aqui é nosso. Amém? Esse dia aqui é nosso. Vamos sair. Vamos só. E as crianças? Deixa as crianças com a avó. Vamos sair um pouquinho. Então, se você tem aquele tempo para conversar, aquele tempo para rir, aquele tempo para relembrar, o que você está fazendo? Você está aquecendo o seu relacionamento. Glória a Deus. A terça-feira do amor. Terça-feira do love. A tua é a quarta? Aí, tá vendo? Tira o dia lá, meu irmão. Esse dia aqui vai ser para isso. Amém? Leva para chupar um din-din, um picolé, eu sei lá, meu irmão. Bicho, estou sem dinheiro, sei lá, vai fazer alguma coisa, comer um churrasquinho. Amém? Em casa tem um churrasquinho do lado lá. Vai comer um churrasco, vai fazer alguma coisa. Mas aqueça teu relacionamento. E com Deus da mesma forma. Aqueça. Bispo, meu relacionamento está frio. Bispo, eu não estou com vontade de vir para a igreja. Bispo, lê a Bíblia. Bispo, a Bíblia fica lá aberta no Salmo. Bispo, olha, meu irmão, então, para tudo, porque alguma coisa está errado. E se você não se posicionar agora, a tua fé vai morrer. O diabo vai conseguir destruir você. Qual é o tema da pregação? Qual é? Praticando o desejo de conhecer a Deus. Eu preciso colocar em prática esse meu desejo todos os
dias. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?